salve galerinha! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês compartilhando esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje, galera, vamos fechar com chave de ouro aí duas temáticas que foram trabalhadas e agora nós vamos responder algumas questões aí de vestibular, né, de temáticas bem importantes e bem atuais. Hoje nós vamos fazer uma resolução de exercícios sobre os elementos do Estado e os sistemas econômicos, tá certo? Temáticas aí bem interessantes. Antes de começar, só quero te lembrar, tá? Que depois, se quiser assistir essa aula novamente ou quer ter acesso às aulas teóricas que embasaram a resolução dessa atividade, galera, tá? Tudo está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube, tá bom? Tem no Instagram também, procura os nossos podcasts pela Rádio Timbira, também estamos aí na plataforma do Spotify e, claro, além de estarmos na TV Assembleia. Então, em todas as mídias, para te ajudar, então procura lá, plataforma Gonçalves Dias. Sem mais delongas, para a gente começar sempre com aquele pé direito, ó. Dá aquela respirada legal, oxigena teu cérebro e vamos para cima, que aqui tem muita coisa bacana para a gente discutir e relembrar. Primeira questão, olha o que ela te fala. A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, observe o conceito a seguir. Muito bem. Abre aspas. É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administram um território, procurando atender os anseios e interesses da população, fecha aspas. E ele te pergunta, galera, tá o texto, o conceito aí, ele vai se referir a quê? A afirmação acima. Letra A, território. Letra B, nação. Letra C, estado. D, governo ou E, país. Galerinha, primeira coisa importante, nós temos aí uma estrutura, né, que vai ser composta, que o próprio texto bem te fala, povo, território e governo, através da chamada soberania, galera, tá? Vamos relembrar. Isso, galera, é o que nós chamamos de Estado, galera, tá? Marcos, o que é esse Estado? É o conjunto de instituições, tá? No campo aí da política e administrativa que organizam o espaço e a população que ali, né, existe. Para qual é a função básica do Estado, Marcos? Administrar regras para a boa convivência, ou seja, para que as pessoas possam ali viver harmoniosamente, né? Ou seja, uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados que buscam objetivos em comum. Isso é o Estado, galera, tá? Com E maiúsculo. E o Estado, para existir, ele precisa ter essencialmente três elementos. Já te deixo claro e te relembro. Sem um desses elementos, o Estado ele não existe, tá? Que elementos são esses, Marcos, que compõem o Estado que a própria questão te fala? O primeiro deles é o povo, galera, tá? Que é o ente humano que vai dar a razão de existir do próprio Estado, tá certo? Ou seja, somos nós. Sem a população, não tem por que o Estado existir. Segundo elemento que compõe o Estado é o território, galera, tá? Que é a base física onde essa população vai se situar, onde essa população ali vai exercer, né? Vai viver e exercer a sua dita soberania, que a gente já vai falar sobre isso. Lembrando que o território é um espaço físico delimitado, onde dentro deste espaço existe ordem e existe relações de poder dentro dele, tá certo? E por último, é a chamada soberania, galera, tá? Que é justamente o poder que o Estado tem de organizar esses cidadãos, de organizar essa sociedade. E o Estado, galera, tá? Ele vai exercer essa soberania através do governo, que são os nossos representantes legais, que são os nossos governantes que vão estabelecer os regramentos dessa sociedade. Beleza? Então, estes são os três elementos aí que compõem, tá certo, o chamado Estado. É por isso que você vai ter, por exemplo, já relembrando também, vão existir, por exemplo, nações que não possuem um Estado próprio. Vou te dar o exemplo aí dos curdos, né? Os curdos, eles têm uma nacionalidade, eles têm uma identidade, mas eles não possuem o quê? Um território para exercer o quê? A sua soberania e, consequentemente, se organizar. Beleza? Então, não existe, por exemplo, o Estado curdo. Eles buscam formar esse Estado, esse país, que é denominado de Kurdistão, diga-se de passagem. Então, volta para a questão, né?
para a gente só fechar com chave de ouro. Então, instituição que é formada por povo, território e governo. O governo que exerce a soberania, né? Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administram um território procurando atender os anseios e interesses da população. Eu estou falando sobre o Estado, galera, tá certo? Letra C. Belezinha? Relembrou? Muito fácil, né? Respira, ó, e vamos evoluir que tem mais coisa legal. Olha a segunda questão, na mesma linha aí de raciocínio em relação ao Estado. Ela fala o seguinte, abre aspas. Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas e entre outros. Fecha aspas. Ele te pergunta, né? Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse, Marcos? É Estado? É povo? Território? É nação ou é país? Veja bem, galera, vou até voltar aqui no texto. Ele fala, né? É um mesmo povo que vai ter um sentimento de pertencimento, vai ter um sentimento de ligação entre si, ou seja, traços que vão identificar essa população, né? E elas vão ter aí, de certa forma, uma cultura, né? Culturas semelhantes, vão ter práticas sociais, idiomas que os caracterizam, galera, tá? Isso, galera, é aquilo que nós denominamos de nação, galera, tá? Quando a gente fala, por exemplo, nacionalidade brasileira, né? Qual é a sua nacionalidade? Eu sou brasileiro. Significa dizer o quê? Que você pertence a um grupo que tem o idioma oficial, que no caso é o português, as práticas sociais, os nossos traços culturais, né? Eles vão ter semelhanças dentro da população brasileira, tá certo? Nós vamos ter, por exemplo, também, vamos citar aí, por exemplo, traços religiosos semelhantes, tá certo? Então, a partir daí, surge o conceito de nação, galera, tá ligado à identidade, à cultura e aos aspectos históricos, tá? Pessoas com os mesmos laços culturais, identitários e que possuem um sentimento mútuo de pertencimento, ou seja, esse aqui é o meu grupo, esta é a minha nacionalidade. Questão importante, um Estado, galera, tá? Ele pode ter apenas uma única nação ou ele pode ser multivariado, tá? E é justamente em estados que são formados com mais de uma nação que a gente muitas vezes pode ter problemas aí, gerando, por exemplo, movimentos separatistas, né? Na busca, por exemplo, da separação de estados. Eu citei na aula teórica, por exemplo, o caso da Espanha, né? Nós temos a nacionalidade espanhola, mas existem regiões na Espanha onde as pessoas elas têm uma identificação de nacionalidade com outra pátria, né? Por exemplo, vamos pegar a região da Catalunha. A população da Catalunha ela tem uma identificação de nacionalidade muito mais, por exemplo, catalã. A região, por exemplo, do País Basco, né? A galera tem uma identificação de nacionalidade, principalmente de patriotismo, mais com o País Basco do que com essa nacionalidade espanhola. E o que é que essas populações buscam? Justamente aí, né, separar esse território e formar países, estados específicos e separados. Estado da Catalunha, Estado da Espanha, Estado do País Basco. Belezinha? Então, vamos voltar para a questão, né, galera? Esse fragmento aí, ele vai te explicar um conceito importante, que é o conceito de nação, galera, né? Letra D aí, que vai te dar essa identidade aí de uma população. Belezinha? Fácil, né? Respira. Bora evoluir agora para outra temática, galera. Olha essa terceira questão, saindo dos elementos do Estado e agora vamos para sistemas econômicos. Olha o que a terceira questão te diz. No texto a seguir, são feitas algumas considerações sobre o capitalismo e o seu processo de desenvolvimento ao longo da história. O capitalismo, como sistema econômico e social, passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI. Seus principais mecanismos foram sendo alterados para se adaptar às novas formas de relações políticas e econômicas estabelecidas entre as nações ao longo do tempo. Ou seja, o sistema capitalista é um sistema econômico, né, que vai aí se transformando no decorrer da história, que é o que o texto está querendo te dizer, né? E aí ele continua. O capitalismo evoluiu gradativamente e foi se transformando à medida que novas dificuldades surgiam, apresentando assim um grande dinamismo ao longo do seu processo de desenvolvimento. Para melhor entender a sua evolução e a construção do espaço geográfico, costuma-se dividir o capitalismo em três fases distintas. E aí a pergunta, né,
Considerando o processo capitalista e a ordem correta do seu desenvolvimento quais são as fases do sistema capitalista? Muito bem, galera. Vamos só relembrar, tá, dos sistemas econômicos. Nós vamos ter três sistemas econômicos: o sistema capitalista, o sistema socialista e o sistema comunista. Lembrando aí que a gente falou sobre essa parte teórica, levando em consideração aí, né, os estudos de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, para esses autores, essas fases elas vão ocorrer de forma distinta. Inicialmente o sistema capitalista, depois nós temos o socialismo como um sistema de transição, né, de uma sociedade que é desigual, buscando torná-la igual, e depois a fase final, né, que seria o comunismo, onde tu não tinha mais classes sociais e, consequentemente, aí, né, tu tinha o desaparecimento da estrutura do Estado. Em relação ao sistema capitalista, como o próprio texto ele te fala, ele vai se moldar ao longo da história, caracterizando principalmente as atividades econômicas que vão ali ser o centro do lucro, né? O centro do capital. E são três fases, galera, e é muito fácil. Bora relembrar, tá? Primeira fase do capitalismo é a chamada fase do capitalismo comercial, galera, tá? Onde tu tem o comércio como o principal elemento desse sistema econômico, tá? Vai ser o período que vai ocorrer aí entre o século XV até o século XVIII, especificamente antes das ditas revoluções industriais, tá certo? Nós tínhamos aí a economia baseada no sistema de trocas comerciais, o que a gente chama como mercantilismo, tá certo? Essa é a primeira fase, capitalismo comercial. Com a Revolução Industrial, que vai acontecer a partir de 1750, nós temos aí agora o grande elemento de lucro vai ser a indústria, galera. Então, nós entramos na fase do chamado capitalismo industrial, galera, tá certo? Que vai ser justamente do século XVIII até o século XX. Como eu te disse, a economia vai ser centrada nas atividades industriais, seguindo aí o chamado princípio neoliberal. E aí, galera, já no século XX, o sistema capitalista ele continua a evoluir e entra em uma nova fase, a chamada fase do capitalismo financeiro ou monopolista, que é a característica do nosso momento atual. Tá? Que vai ter aí como principal atividade econômica justamente a ação dos bancos, atividades especulativas, tá certo? E financeiras. O setor bancário ele vai ser o elemento central aí dessas trocas comerciais, galera, tá certo? E os princípios que vão nortear, tá, esse período do capitalismo financeiro é o princípio keynesiano, que vai surgir aí após, né, a crise de 29, onde o Estado vai ser o principal elemento da economia, tá certo? Ali fazendo a economia girar. E depois, na década de 90, nós temos aí a entrada do sistema neoliberal, onde o Estado ele vai diminuir a sua responsabilidade, diminuindo custos e dividindo a sua responsabilidade com o setor privado. É o que nós chamamos do Estado mínimo que vigora atualmente, tá certo? Só te chamo a atenção. Para alguns autores, nós já estamos entrando em uma outra fase, uma nova fase do sistema capitalista, tá? Que seria o capitalismo informacional, onde a informação, né, principalmente com a evolução dos meios de comunicação, ela está se tornando o principal elemento gerador de divisas e de recursos, tá certo? Muita atenção aí que isso pode vir a ser falado futuramente sobre essa quarta fase, o chamado do capitalismo informacional. Mas hoje, tá certo? Para a nossa resposta, sabemos. Então, quais são as fases do capitalismo? Capitalismo comercial. Depois, nós partimos para o capitalismo industrial. E, por último, nós vamos para o capitalismo financeiro. Então, a nossa alternativa, galera, é a alternativa C, né, galera? Então, quais são as fases do sistema capitalista? Capitalismo comercial, industrial e, por último, capitalismo financeiro. Belezinha? Relembrou? Moleza, né? Respirou? Bora evoluir que tem mais coisa. Quarta questão, olha o que ela te diz. Abre aspas. Minha contribuição foi somente demonstrar que, primeiro, a existência de classes é um resultado de determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. 2. A luta de classes levará a uma ditadura do proletariado. E 3. E tal ditadura não é mais do que uma transição para o fim das classes sociais e uma sociedade sem classes, fecha aspas, texto de Karl Marx, galera, tá? E aí ele te pergunta, né, no que consiste essa ditadura do proletariado? A letra A, um governo militar destinado a disciplinar os indivíduos? Letra B, um governo transitório destinado à tomada dos meios de produção? Letra C, a criação de uma sociedade sem classes, será?
Letra D, um Estado monárquico com poder ilimitado ao rei. Ou letra E, um governo comandado por burgueses. Vamos relembrar, eu até comecei a falar sobre isso na questão passada. Segundo sistema, né, segundo Karl Marx, é um sistema de transição, é um sistema socialista. Segundo Karl Marx e Engels, no primeiro momento, a sociedade tende a se organizar de forma desigual a partir do sistema capitalista, onde há uma clara divisão de classes sociais. Uma classe rica, né, que é denominada de burgueses, e a classe da população, da produção, né, do trabalhador, que foi chamada de proletariado. Para Karl Marx, quem de fato produz a riqueza são os trabalhadores, é o proletariado, só que quem fica com a grande parte do lucro são os burgueses. Então, para que esse sistema desigual ele acabe, é necessário que haja uma transição, onde os trabalhadores tomam o poder. Entramos no que nós chamamos de sistema socialista, galera, tá? Que é baseado na exploração dos bens em comum, onde a propriedade é atribuída aos trabalhadores e, em última instância, ao Estado. Uma questão muito importante, galera, tá? Para a ideia de Karl Marx e Friedrich Engels, o sistema socialista, ele é um sistema de transição. Como assim, Marcos? Ele é um sistema que vai buscar tornar essa sociedade desigual igualitária. Como? A partir de que os trabalhadores tomem o poder. A partir do que é denominado de ditadura do proletariado, ou seja, o governo dos trabalhadores, galera, tá? E esse governo será executado pelo Estado, tá certo? Defende a instauração, como eu te disse, da ditadura do proletariado. Então, agora vamos voltar para a questão, agora ficou fácil, né, galera? Então, no que consiste essa ditadura do proletariado? Um governo militar destinado a disciplinar os indivíduos? Não. Tá? Letra B, um governo transitório destinado à tomada dos meios de produção? Sim ou não, galera? Com certeza. Isso é a ditadura do proletariado. A população tomando o poder, dividindo os bens, os recursos da sociedade de maneira igualitária para que as diferenças sociais e econômicas tendam a desaparecer. E quando essas diferenças desaparecem, o sistema socialista desaparece e entramos numa fase final, que é a fase do comunismo, galera, tá? Sistema comunista esse que na prática nunca existiu. Embora existam estados que falam, estados comunistas, mas se utiliza, eu falei isso em aula e repito, como uma ideia de combate às desigualdades. Mas o socialismo, de fato, ele nunca passou para a fase final do comunismo de igualdade total e a inexistência de classes sociais. Belezinha? Então, essa é a ditadura do proletariado, um governo transitório destinado à tomada dos meios de produção. Beleza? Fácil, né? Respira. Bora para mais uma. Dá tempo. Olha aí, ó. Quinta questão. Abre aspas novamente. Homem livre e escravo. Patrício e plebeu. Senhor feudal e servo. Membro de corporação e oficial artesão. Em síntese, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros. Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunista. Ele te pergunta, né? Qual o motor da história para essa doutrina do chamado socialismo científico? Letra A, acumulação primitiva. Letra B, contrato social. Letra C, direito dos trabalhadores, ou letra D, luta de classes. Gente, o socialismo, tá certo, científico, ele é baseado justamente, como eu acabei de te explicar, nesta luta constante entre a busca da divisão dos recursos da sociedade de maneira igualitária, onde tu tem dois grupos bem distintos. De um lado, tu tem a classe rica, que foi denominada de burgueses, e do outro lado tu tem, né, os chamados trabalhadores, que vão ser denominados de proletariado. E o sistema socialista ele busca justamente dividir esses recursos de maneira igualitária, fazendo com que esse proletariado que produz a riqueza tome o poder e divida os recursos, né, de maneira igualitária. Então, tem claramente aí uma luta entre dois grupos opostos, né, como o próprio texto ele te fala, livres e escravos, patrícios e plebeus, senhor feudal e servo, né, membros de corporação e artesão, ou seja, tu tem de um lado aí, né, os donos, né, dos meios de produção e do outro lado aquele que produz a riqueza, né, a partir ali do seu esforço, do seu trabalho. Isto vai ser representado em que, Marcos? Isso vai ser representado claramente numa chamada luta de classes, né, galera? Este é o princípio claro aí que vai nortear o socialismo científico. Existe uma luta de classes entre os membros mais ricos e a população que produz a riqueza.
e, a partir desse sistema socialista, o poder passa para a mão dos trabalhadores, que vão tornar essa sociedade desigual e uma sociedade igualitária. Ao chegar no nível de igualdade, passa-se para o sistema final, que é o sistema comunista. Belezinha? Então, galera, para essas outras informações, procura na plataforma Gonçalves Dias, procura a aula teórica que a gente fala sobre isso com calma, tá certo? E é isso aí, continue a nos assistir. Valeu!